Olá, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui de volta com mais uma aula no Se Liga na Educação. Para quem não me conhece, meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje está aqui comigo o Daniel, fazendo a nossa interpretação. Oi, Daniel, tudo bem? Prazer ter você aqui. Bom, pessoal, na aula de hoje nós iremos trabalhar o movimento da Terra. É algo bem interessante e na prática vocês vão ver como que funciona melhor. Essa aula é para o 6º ano do ensino fundamental, mas nada impede, né, que outras pessoas assistam ela e aprendam ainda mais com esse tema tão interessante que é o movimento da rotação da Terra. Essa habilidade que vamos trabalhar, ela se encontra no currículo regional de Minas Gerais, é a habilidade de inferir que as mudanças na sombra de uma vara de um gnomo, ao longo do dia, em diferentes períodos do ano, são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e também da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. Então, nós iremos, ao longo dessa aula, explicar um pouco mais sobre essa habilidade que vocês encontram lá no currículo regional de Minas Gerais. E também é uma habilidade com base na Base Nacional do Currículo Comum, né? A BNCC. Bom, nós sabemos que a Terra realiza movimentos. Esses movimentos, eles podem ser investigados através da análise de sombras formadas por uma vara posicionada na vertical do solo, como essa imagem que vocês veem aqui. Então, eu tenho a projeção de uma sombra formada através da incidência solar sobre um poste, né, que me dá, então, a evidência dessa luz solar. E ao longo do dia, se a gente ficar observando essa sombra aqui, ela vai alterar, né? Ela vai alterar tanto o tamanho da projeção quanto a direção na qual ela se encontra. E isso a gente consegue ver, teve origem, né? Antigamente, utilizava-se uma vara de gnomo, não é gnomium, tá, gente? É gnomon. Essa vara deu origem também, por exemplo, ao relógio solar, que a gente consegue ter uma noção das horas através do movimento das sombras de uma projeção que é feita nesse relógio. Então, a ideia, né, de que o nosso planeta está em constante movimento, embora a gente não sinta esse movimento, ela existe. Então, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Entretanto, nós não conseguimos visualizar e nem sentir essa movimentação, porque nós estamos inseridos dentro dela. Imagine um automóvel. Você está dentro do automóvel, você sente que ele está em movimento? Você tem uma alteração ali, você vai sentir um pouco, mas se você tapar, né, olhos, ouvidos, você não vai ter a mesma sensação de que o carro está em constante movimento. Dependendo da velocidade, você não percebe. Então, é essa a ideia, porque nós estamos inseridos dentro da Terra. Então, a gente não percebe com tanta facilidade esse movimento que ela faz, tá ok? Bom, eu vou mostrar para vocês como que ocorre esse movimento e a incidência, né, do Sol. Por que que em alguma região a gente tem um certo horário, estadia, por exemplo, aqui nós temos meio-dia, enquanto lá na Austrália, no Japão, já é meia-noite. Então, a diferença da incidência solar que vai nos dizer o que é dia e o que é noite em determinadas regiões. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha sobre essa incidência solar. Então, nós temos um globo, né? Para mostrar para vocês rapidinho a inclinação que a Terra possui em torno do seu próprio eixo. Então, nós temos aqui, ao invés dela estar com essa inclinação, né? Ela vai ter uma inclinação de cerca de 24, quase 24 graus, que permite com que ela fique assim um pouquinho deitada em torno
do Sol. Então, quando essa inclinação faz a diferença e também a incidência da luz solar. Então, por exemplo, aqui nós temos o Brasil, né? América do Sul. Se por acaso, vamos supor que essa lanterna aqui que está na minha mão fosse a luz solar. Quando aqui no Brasil está incidindo a luz solar, vejam que parte do globo está iluminado. Em compensação, a parte posterior não tem incidência solar. Então, aqui, ó, eles não estão vendo a luz solar, enquanto que na América está nítida o dia. Aqui, então, seria noite e aqui, dia. Entretanto, a Terra gira. Ela vai girando. E aí, torna-se noite na região que antes era dia e dia na região que antes estava noite. Isso porque a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Ela realiza esse movimento, esse movimento giratório, fazendo com que a incidência solar fique ora numa região, ora em outra região. Deu para entender aí? Espero que sim. Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Essa lanterna, né, que eu acendi aqui sobre o globo, ela conseguiu iluminar todos os lados do globo? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e responderem junto comigo. Lembrando, enquanto o Sol está iluminando uma parte, a outra região normalmente está sem essa iluminação. Ela está recebendo a incidência lá, dá para visualizar a Lua, que recebe a luz, que é iluminada pela luz do Sol, mas não está vendo a luz do dia, ok? Então, vamos parar aqui e voltar para a nossa aula. Voltou. Bom, então, você em casa conseguiu pensar? A lanterna conseguiu iluminar os dois lados desse globo? Não. No momento em que ela está iluminando um lado, somente aquele lado vai ser dia. O outro, naquele momento, vai ser noite. Então, isso faz com que nós tenhamos a diferença do dia e da noite em determinadas regiões do nosso globo, ok? Então, esse movimento que a Terra faz, esse giro que ela faz em torno do próprio eixo, como mostra aqui pra gente essa imagem, é um movimento chamado de rotação. É quando ela gira em torno do seu próprio eixo. E o movimento que ela faz é sempre de oeste para leste, ok? Então, o Sol sempre nasce primeiramente no oeste e se põe no leste, devido ao movimento de rotação que essa Terra, que o globo está fazendo naquele momento. Além disso, né, o que é consequência desse movimento de rotação? Desculpa. O movimento de rotação, ele vai resultar, então, na sucessão de dias e noite, devido às diferenças de iluminação nas diferentes áreas do planeta. Então, tá aqui, ó, mais uma vez ilustrando para vocês. Enquanto numa região vai ser dia, na outra região nós teremos a noite. Outra perguntinha para vocês. Vocês acham que somente esse movimento que a Terra executa, somente o de rotação, é só ele que faz com que nós tenhamos as diferenças de dia, de noite, diferenças aí de estação? Então, mais um momento para vocês pensarem aí um pouco a respeito dessa questão. Vocês acham que é somente o movimento de rotação que existe, só esse movimento que a Terra realiza para que ocorra essas modificações entre dia e noite? Bom, se você ainda não chegou numa conclusão, vem comigo aqui para a gente poder pensar juntos. Então, nós temos
movimento de rotação e movimento de translação. O que seria esse movimento de translação, professora? Bom, nós temos aqui o globo, vou mostrar para vocês aqui novamente. O movimento de rotação é esse movimento que a Terra gira em torno do próprio eixo. Esse é o movimento de rotação. Entretanto, além desse movimento, nós temos o movimento de translação. O que isso significa? O que é esse movimento? Então, nós temos o satélite, lá o Sol, que fica numa posição. Não é ele que gira em torno da Terra. Quem gira, no caso, é a Terra. Então, ela está fazendo esse movimento ao redor do Sol. Além do movimento de rotação, ela está girando, só que ela gira de uma forma elíptica, ok? Então, existem dois movimentos executados pela Terra, movimento de rotação e movimento de translação. E esse movimento de rotação é o mesmo que nós estamos vendo aqui nessa imagem. A Terra está girando em torno de si, fazendo movimento de rotação e girando ao redor do Sol. Esse movimento ao redor do Sol, ele é mais demorado. Não é tão rápido como o movimento de rotação. O movimento de rotação define dia e noite. Já o movimento de translação é um movimento muito mais demorado e ele demora cerca de 365 dias para acontecer. Então, uma das consequências, desse movimento de translação é a sucessão dos anos. Nós temos em um ano 365 dias e 6 horas. Ah, professora, e onde fica essas outras 6 horas se a gente só tem 365 dias no ano? Já ouviram falar do ano bissexto? Então, o ano bissexto, que geralmente é colocado um dia a mais no mês de fevereiro, geralmente 29 de fevereiro, é um ano que condiz com as horas que sobraram ali desse giro que a Terra dá em torno do Sol. Então, nós temos 365 mais 6 horas e a cada 4 anos nós vamos ter a existência dos anos bissextos. Nesses anos bissextos, somam-se as 6 horas desses 4 que antecederam, temos então um dia a mais. 6 vezes 4, 24. 24 horas, um dia a mais no nosso calendário, 29 de fevereiro, ok? Então, além da consequência da formação do ano no movimento de translação, outra consequência desse movimento é a ocorrência das estações do ano. Nós temos as estações verão, outono, inverno, primavera. Então, nós vamos ter todas essas estações presentes graças ao movimento de translação do planeta Terra ao redor do Sol. Isso porque, ora, o planeta está mais próximo da Terra, o planeta está mais próximo do Sol, ora, ele está um pouco mais longe, sem contar a questão da inclinação do planeta. Veja bem, se ele é inclinado 23 graus, em determinado momento que ele estiver próximo ao Sol, dependendo da localização que ele se encontra, a região do hemisfério sul vai estar com uma incidência solar maior, sendo então verão naquela região, enquanto que no hemisfério norte vai ser inverno. E aí, quando ele gira para o outro lado, o movimento fica diferente, ao contrário. Então, quando a gente tem esse movimento de translação, você tem o hemisfério norte com uma incidência maior, então sendo aqui nessa região verão, enquanto na região do hemisfério sul vai ser inverno. Então, essas também são consequências do movimento de translação que a Terra exerce ao redor do satélite maior, que é o Sol.
Então, todos esses movimentos de rotação e translação são movimentos realizados que ajudam a entender a formação do dia, da noite e também da formação do nosso ano, do nosso calendário dos anos bissextos, aumentando um dia a mais no calendário, e as estações que nós temos, as diferentes estações. Então, só para poder completar aqui com relação às estações, vejam bem, a inclinação da Terra aqui, essa região está exposta, né, à região solar, e o hemisfério sul está com uma incidência maior de sol. Nesse momento do ano, aqui nessa região, nós vamos ter, então, o verão. Enquanto que quando ela faz o movimento inverso, a região que vai ter uma maior incidência solar, vai ser a região do hemisfério norte, tendo, então, uma incidência maior dessa luz solar. Bom, pessoal, última pergunta da nossa aula, então. Por que não percebemos, só para responder aquela primeira pergunta lá do início da aula, por que a gente não percebe o movimento de rotação que a Terra faz, já que nós, sabemos que ela está movimentando a mais de 1000 km por hora? Lembrando que a região central do Equador é a região com a velocidade ainda maior. Tempinho aí para vocês pensarem. E a resposta com relação a esse fenômeno é o seguinte: nós, estamos dentro da Terra, então nós estamos nos movimentando juntamente com a Terra, como eu citei o exemplo do carro. Quando a gente está dentro do carro, nós estamos movimentando juntamente com ele. E aí você tem uma percepção da velocidade do carro, e quanto maior a velocidade do carro, do avião, você vai sentir ainda menos esse impacto, porque nós também estamos nos movimentando, a gente está inserido dentro. Então, você não percebe esse movimento por causa disso, porque nós estamos inseridos dentro do veículo. Se as janelas fossem opacas, se a gente cobrisse olho, ouvido e diminuísse, as demais sensações que nós temos no nosso corpo de percepção, nós talvez não notaríamos que aquilo está em movimento. Então, nessa aula de hoje, nós vimos, o relógio do Sol, feito, através da sombra, da projeção das sombras, por meio da incidência solar em uma vara de gnomo, os movimentos de rotação, translação da Terra, a importância desses movimentos para a caracterização dos dias do ano e também das estações, e a diferença entre os movimentos da Terra, o que é rotação e o que é o movimento de translação. Se você ainda tem alguma dúvida ou algo que vocês queiram saber, eu deixo aqui as nossas referências para que vocês busquem essas informações, e estamos aqui encerrando então a aula de hoje. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando sobre as camadas da Terra, ok? Um abraço para vocês, foi muito bom ter a companhia de todos vocês aqui e até a próxima. Tchau, tchau!